Olá, graça e paz a todos, muito bom dia. Hoje eu queria refletir sobre o que é ser um cristão. O que é um cristão? O que é um cristão? A gente vê aí fora que o mundo nos coloca um peso, um julgamento. Eles nos julgam, mas não aceitam ser julgados por Deus. De qualquer forma, eles nos julgam, colocando e tentando identificar os que são da fé como cristãos ou não cristãos, ou que é um verdadeiro cristão, ou que é um falso cristão. E o mundo aí fora, talvez até os de dentro da fé, tem a tendência de confundir as disciplinas de devoção a Deus com o próprio ato de ser cristão, o ato de ser discípulo de Cristo. Pode ser as nossas disciplinas como o jejum, louvor, culto, serem elas em si mesmo a nossa chancela de cristão? Será que o nosso discipulado nos torna cristão? O que é de fato um cristão? Eu gostaria, para entender e para exercitar a nossa fé, de ler Atos 11, a partir do 19 até o 26. Diz assim a palavra, vem comigo. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões, sírios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Ao qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Repartiu Barnabé para Tarso à busca de Saulo, e, achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez foram chamados cristãos. Que relato maravilhoso, né? Registrado pela própria palavra, a primeira vez que homens piedosos, discípulos de Cristo, pregadores da palavra, foram chamados cristãos. E a gente, no começo do capítulo 11 de Atos, a gente começa entendendo, a gente vê Pedro sob uma pressão. Ele havia sido chamado a explicar para um grupo de judeus convertidos porque ele tinha se reunido com um gentil na casa dele, não só isso, comido com ele. Nossa, que pecado. Aqueles judeus, apesar de de crerem na palavra do Senhor, na salvação do Senhor Jesus, ainda estavam no seu coração arraigado algumas práticas judias. Ainda havia um discipulado a ser feito, uma limpeza a ser feita. E Pedro se levanta e discursa, dizendo que aquilo foi uma ordem de Deus. E ele explica sobre o sonho de Cornélio, o sonho que ele teve, a visão que ele teve de Pedro, o sonho não, mas a visão também que Cornélio teve do anjo. E diante daquela explicação, dizendo que tudo que ocorreu foi debaixo da ordem de Deus, aqueles judeus se apaziguam e até glorificam a Deus e dizem uma verdade aqui no capítulo 18. Na verdade, e ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios deu o arrependimento para a vida. E a gente havia ali ver o primeiro traço de um real cristão, que é o da obediência. Pedro, apesar também de ter de estar preso também a algumas regras judaicas, disciplinas judaicas, no primeiro confronto com Deus, quando ele tem a visão, dizendo que jamais comeria algo impuro, e Deus exorta ele, falando que não condenar a impureza naquilo que Deus o torna puro, ele entende que ali havia uma demanda, uma ordenança de Deus. E o primeiro traço de um cristão é saber primeiro como ouvir a palavra de Deus, como ouvir as ordens de Deus. Em segundo momento,
caminhar, né, pela obediência da palavra. Essa é uma das marcas mais contundentes de um cristão. Sabe ouvir a Deus em oração, em comunhão, e obedece a Deus. Depois daquela ordenança, depois daquela obediência, o capítulo se segue dizendo que no versículo 19, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Essa é outra marca de cristão, a perseguição. Aquele que recebe a Cristo condena, vira as costas para o mundo, e o mundo vai se levantar contra o que está dentro da gente. E o que está dentro da gente vai se levantar contra o pecado que se manifesta no mundo, mas nunca contra as pessoas. Somos chamados a amar as pessoas, mas ao mesmo tempo confrontar o que está nelas. Esse confrontamento vai gerar perseguição. E essa é outra marca do cristão. Ela incomoda o mundo. Há algum problema naquele cristão que consegue transitar entre as coisas do mundo, se alegrar com as coisas do mundo, ou haver comunhão com as coisas do mundo, e ao mesmo tempo com as disciplinas de Deus. Não dá para agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. E ao fazermos a escolha de agradar a Deus, vamos ser perseguidos pelo mundo. Essa é uma outra marca do cristão. É uma bandeira evidente. Vamos ser perseguidos. E no decorrer da carta, a gente constata que a palavra do Senhor vai sendo pregada, e muitos ali vão crendo na palavra. E os gentios, as pessoas do mundo, vão sendo alcançadas e libertas pela palavra da verdade. Isso chega aos ouvidos de Bernabé. Um cristão verdadeiro, um cristão cheio de fé, judeu de nascimento, mas convertido pelo sacrifício de Jesus na cruz. E no capítulo 23, a gente constata outro traço em Barnabé, que é um traço de todo cristão. Vamos ver. Ao qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor. Essa é outra marca do cristão. Ele se alegra com o que Deus faz na vida dessas pessoas. Ele se exulta. Ele não só tem esperança, mas a esperança produz uma alegria tal porque crê que a mão de Deus é poderosa para alcançar aqueles que o mundo tragou. E viu a graça de Deus, se alegrou e exortou todos permanecessem no Senhor, com um propósito no coração. O verdadeiro cristão se alegra, e não só isso, exorta, prega, insiste, anuncia a palavra, para que haja uma constância de fé nas pessoas. Não só nos alegramos, mas a alegria nos transforma nisso que o mundo chama de verdadeiros cristãos. Porque eu era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Essa é a outra marca do cristão. O cristão dito verdadeiro, que o mundo reconhece como verdadeiro, é cheio do Espírito Santo e de fé. É uma fé que balança o mundo. Porque as pessoas nos olham e veem com a régua do mundo, com a medida de sucesso do mundo, com a medida de qualidade do mundo. E olham para nós e veem que a nossa vida não se encaixa esse padrão de qualidade, mas mesmo assim vamos produzindo e andando e glorificando. E o que eles veem, eles não entendem, não conseguem denominar, mas é fé. E essa fé produz transformação nos olhos incrédulos daquele que constatam tal coisa. E essa é outra marca do cristão. Ser cheio do Espírito Santo e de fé. E Barnabé continua o seu trabalho, mas não sozinho. Agora ele vai atrás de Saulo, que ficou lá em Tarso. Quando se converteu, as pessoas meio que não acreditaram na sua conversão. Estavam com medo ainda do perseguidor que eles viam. E Barnabé, uma sabedoria divina, apresenta, é o padrinho, é o pai dele na fé ali, e manda para Tarso. E agora é o momento de resgatá-lo, porque um homem também, um cristão também verdadeiro, ele reconhece
que sozinho não consegue prosseguir. Eles têm que ser os irmãos de fé, porque foram chamados à comunhão. E com a chegada de Saulo, eles ficam ali 1 ano pregando a palavra do Senhor e trazendo muitas pessoas à salvação da cruz. Essa é a marca do verdadeiro cristão. Ele segue a Cristo, não pelas disciplinas, pelos devocionais, às vezes até, entre aspas, obrigatoriedade de andar assim ou assado, pelas vestes, não pelo jeito que fala, mas pela marca que Cristo deixou quando a gente imita Ele, que é obediência, fé, alegria do Espírito Santo e a produção de frutos. Somos chamados a produzir, somos chamados a trabalhar, somos chamados a exortar, somos chamados a pregar, somos chamados a algo dentro de nós que é muito mais forte que nós, que sai, que deseja. Essa é a marca de um cristão. Talvez o mundo não entenda, porque, como disse, eles nos medem numa régua própria do mundo. Mas aquele que é cristão verdadeiro, em que as pessoas, como a galera aqui de Antioquia olhou e falou, mas esses caras são de Cristo, estão seguindo Cristo, são cristãos. Esses são cristãos, ainda que não entendessem o peso que isso viria a ter para o mundo. Que Deus nos dê graça de andarmos sobre os passos de Cristo, imitando Ele em tudo, para que de tempos em tempos sejamos transformados. Há um processo. Ser cristão é um ato contínuo, está sempre no gerúndio, estamos sempre fazendo, estamos sempre nos tornando cristão. Mas algumas marcas, elas são indeléveis, ainda que algumas não tenhamos alcançados, temos que ter alguma marca. Temos que ter alguma marca que nos diferencie do mundo. E quando eles nos mirarem através das suas lentes distorcidas pelo pecado, consigam ver alguma luz ali, algo diferente em nós e falar, nossa, esse cara é um cristão, essa mulher é um cristão, é uma cristã. Que sejamos confrontados nós mesmos, por nós mesmos, em oração, se estamos progredindo em uma vida de fato cristã. Que Deus nos abençoe nesse chamado, nessa honra e nessa alegria que é ser cristão. Costumo dizer que não há sacrifício. Não há sacrifício. Sacrifício já foi feito. Há dificuldades. Porque o mundo vai nos impor dificuldades. Mas não há sacrifício. Todo sacrifício foi feito. Glória a Deus. Todo sacrifício foi feito. Mas o que há é um chamado. E há percalços nesse caminho. Mas Deus é bom. Na primeira carta de Pedro, em 4,16, ele diz assim, mas se alguém sofre como cristão, não se envergonhe. Não se envergonhe. Não se envergonhe, meu querido. Não se envergonhe, porque esse é motivo de alegria. Quando o mundo reconhece em nós Cristo, é um motivo de alegria. Mesmo quando esse mesmo mundo nos joga uma pedra, nos aponta um dedo, nos colocam em dificuldades, não se envergonhe, pois a persistência na fé nos produz o cristão que almejamos ser, santificados pela palavra, buscando a perfeição como Deus é perfeito. Ainda que não alcancemos esse mundo porque não estamos preparados, vai chegar o grande dia. Vai chegar o grande dia. Seremos
conheceremos a Cristo assim como Ele nos conhece. Seremos perfeitos, porque Ele nos aperfeiçoou. Continue na sua caminhada cristã, levando o selo de cristão. Não pelas roupas que usa, não pelos jargões que usa, não pelos dias de culto, mas porque é um imitador de Cristo. Deus os abençoe.